Domingo nós estamos hoje com Pedro Costa Júnior, analista internacional. Pedro, muito obrigada pela participação aqui neste domingo. Obrigado, Paula. Uma satisfação estar com você e com toda a nossa audiência da PAN. A satisfação é toda nossa. E já começando a comentar os assuntos aí da última semana, e já quero a sua opinião relacionada aos usuários de drogas aqui de São Paulo, né? Todo governador que entra precisa lidar com essa situação, não é? A situação crítica, né, Paula? A gente vai ao centro de São Paulo, hoje você anda pelo centro de São Paulo, parece um território ocupado, né? As pessoas não têm um mínimo de dignidade ali. Né? E isso não vai ser resolvido, obviamente, é claro como o sol do meio-dia, por um governo e muito menos por uma área do governo. Vai precisar ter uma união entre o governo municipal, ou seja, entre a prefeitura, entre o governo estadual, governo do governador que é eleito agora, que chega ao poder, que é o governador Tarcísio. Ele delegou para cuidar pessoalmente da Cracolândia o seu vice-governador, o que é uma medida muito interessante, e também vai ter que ter a ajuda do governo federal. Se não houver uma convergência entre esses três poderes, essa situação, que é uma situação calamitosa, que já dura anos, ela não vai ser exitosa. Então, é preciso uma articulação muito bem alinhada entre o governo federal, estadual e municipal, Paulo. Exatamente, tem que ter um planejamento, além de tudo, de verba também, né? Para internação, para psicólogo, para psiquiatra, não é mesmo? Sem orçamento, não se faz uma política pública desse tamanho. É preciso também conversar como eles estão fazendo aí, né? Com a sociedade, com especialistas de várias áreas. Não pode ser uma política de força e também não pode ser uma política apenas de acolhimento. Tem que saber dosar isso. Esse é o desafio com relação à Cracolândia. Infelizmente, isso virou uma espécie de cartão postal às avessas de São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma cidade belíssima, cujo centro tem muito valor histórico. Imagina o centro da maior cidade do Brasil, da América Latina, uma das maiores do hemisfério sul, não pode ter o centro desolado assim e muito menos jogado dessa maneira. Tem que ter atenção para essas pessoas e tem que ter cuidado com a cidade. E é uma população que só aumenta. A gente já volta a falar sobre esse assunto. Bom, agora a gente volta com o assunto da Beatriz Manfredini, porque a cidade de São Paulo voltou a ter ciclofaixas de lazer aos domingos e feriados, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Bia Manfredini, nossa repórter aqui da Jovem Pan, traz os detalhes. Bia, o pessoal está aproveitando o dia de sol aqui em São Paulo hoje? Pois é, né? Um super calor aqui na cidade de São Paulo. Parece que o sol estava esperando a volta da ciclofaixa de lazer aqui para a capital paulista para aparecer também. Então, um dia super bonito na cidade hoje, máximas de 30 graus e a ciclofaixa voltando a funcionar aos domingos e feriados entre 7 horas da manhã e 4 horas da tarde. Eu falo neste momento aqui da Avenida Bernardino de Campos, na região central de São Paulo, próximo à Avenida Paulista, um local em que a ciclofaixa de lazer é bastante utilizada. Tem muita gente por aqui aproveitando esse dia ensolarado e os 114 quilômetros de percurso que tem a ciclofaixa aqui na cidade de São Paulo. Ela que funciona desde 2009 por aqui e que tem bastante adesão da população, né? Nos últimos finais de semana, nós não tivemos a ciclofaixa de lazer por conta aí das festividades de fim de ano e também da segunda fase do vestibular da USP, a Universidade de São Paulo. Mas então ela retoma com tudo agora no ano de 2023 e a população já está aproveitando para usar. A gente consegue ver já que quem está fazendo a delimitação aqui do espaço com os cones e os cavaletes é a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. As pessoas podem circular tanto aqui no canteiro central quanto nas pistas ao lado, tá tudo delimitado e a CET cuidando, até porque a gente relembra que em novembro do ano passado a prefeitura suspendeu o contrato com quem estava cuidando aí da delimitação do espaço por suspeita de irregularidades. Mas ciclofaixa voltando agora, domingos e feriados em 2023, funcionando normalmente sempre entre 7 horas da manhã e 4 horas da tarde. E o verão é um tempo bom para aproveitar esse lazer, né? É bom mesmo, Bia.
Mudando de assunto, voltando à política, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, do PSDB, anunciou neste sábado que a Defensoria Pública do Estado vai prestar assistência jurídica aos presos pelos ataques às sedes dos 3 poderes. Isso no último domingo. Camila Yunes, boa tarde a você. Qual a justificativa do governador? Conta pra gente essa história. Oi, Paula, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Exatamente, ele fez uma publicação nas redes sociais neste sábado falando sobre essa assistência jurídica. Ele disse que esse é um papel do Estado. A publicação, Paula, eu vou ler para vocês, diz exatamente o seguinte. Ele disse entender, abre aspas, que é dever do Estado não se omitir nas suas obrigações e oferecer assistência jurídica a quem não pode contratá-la. E é uma das mais importantes prerrogativas de qualquer cidadão, fecha aspas. Ele também disse, o governador de Mato Grosso do Sul, que vai prestar assistência às famílias dessas pessoas que estão detidas por esses atos de vandalismo que aconteceram no último domingo e que essa assistência se dará informando diariamente o paradeiro para esses familiares, dessas pessoas que estão detidas por esses atos de vandalismo. Na publicação, Paulo, ele também diz o seguinte, abre aspas, acredito que assim contribuímos para demonstrar ao país, inclusive aos mais radicais, a natureza essencial de um regime baseado nos direitos e deveres individuais e nas efetividades das leis, fecha aspas. Essa assistência, portanto, ela contará com a cooperação da Defensoria Pública do Distrito Federal e com o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos. E segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do DF, desde o último domingo foram detidas aí 1.398 pessoas. Paula. Perfeito, Camila Yunes, muito obrigada pelas informações. A gente volta a conversar com o nosso analista internacional, Pedro Costa, e vamos justamente tratar esse assunto. Pedro, queria que você falasse sobre essa assistência jurídica aos presos aí que cometeram esses ataques no último dia 8 de janeiro. O governador do Mato Grosso do Sul faz uma escolha política, Paula, porque nesse momento é muito questionada essas ações no sentido de que ela funcionou num primeiro momento como uma espécie de efeito bumerangue. Esses ataques que foram feitos aos poderes, a depredação, o vandalismo e tudo isso, não tinha unanimidade dentro da direita, foram setores da direita que fizeram e organizaram, que estão por trás disso, e num primeiro momento acabou enfraquecendo a direita, acabou fortalecendo, a intenção era enfraquecer o governo, acabou fortalecendo o governo eleito. Posteriormente, o presidente Lula acabou reunindo todos os governadores e representantes, inclusive o Mato Grosso do Sul. Então, há uma divisão entre uma direita mais institucional, mais moderada, e essa direita que acabou protagonizando essas cenas. Então, ele faz uma escolha política e uma escolha também ousada, eu diria. Boa parte desses presos, essas pessoas que foram presos, os mais radicais em relação a esses ataques no dia 8, boa parte deles já foram soltos, alguns por causa da situação, população carcerária, outros por conta de situação de vulnerabilidade também, grávidas, idosos. Como que essas pessoas podem responder aí nos próximos dias por esses ataques? Perfeito, Paulo. Olha, veja bem, a grande questão aí é pegar quem articulou os ataques, quer dizer, do ponto de vista financeiro e logístico. É isso que interessa, é pegar os peixes grandes, digamos assim. Há uma massa ali que foi mobilizada e a justiça disse que todos vão, de certa maneira, pagar pelos atos, os atos de vandalismo, os atos que foram mostrados para o mundo todo. Então, sejam, digamos, os peixes mais grandes, os médios e até os pequenos. Agora, o que não pode deixar de acontecer é que os grandes organizadores e os grandes financiadores desse tipo de ataque possam ser punidos. Porque o governador do Mato Grosso do Sul pode ser futuramente, no seu palácio estadual, um futuro alvo de tipos de ataque assim. Então é por esse caminho, o caminho da prudência, que é preciso olhar as coisas agora.
E ainda falando sobre esse assunto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia contra 3 suspeitos de envolvimento na tentativa de explosão de uma bomba próxima do aeroporto de Brasília no último mês de dezembro. A decisão do juiz veio após a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal. De acordo com as investigações, os 3 suspeitos teriam montado o artefato, entregado o material para ser colocado em um caminhão de combustível por um dos envolvidos. Os réus devem responder pelo crime de explosão com uma pena de 3 a 6 anos de prisão e multa. Já as acusações de atos de terrorismo devem ficar a cargo da Justiça Federal. Voltamos aqui com o Pedro. Pedro, isso daí parece que não deve acabar tão cedo, né? Todos esses ataques, mesmo com os ataques do último dia 8, parece que essas bombas aí, esses artefatos, eles continuam sendo colocados aí como prova de oposição forte ao governo de Lula, né? Eu concordo com a sua, você apresentou, Paula, perfeitamente, porque, veja bem, há uma fratura social no Brasil, que é uma fratura social que não é presente só no Brasil. Ela é presente no Brasil, ela está presente na América Latina, ela está presente nos Estados Unidos, ela está presente no mundo ocidental, de maneira muito forte. Então, se trata primeiro de uma fratura social. Nós temos um Brasil, uma América Latina e o próprio Estados Unidos muito polarizados, e mais, na questão do Brasil, de outros países, como por exemplo a Argentina também, a política ficou muito selvagem. Quer dizer, passa-se de um momento de institucionalidade para um momento de intranquilidade. E isso não vai parar e não vai acabar nos próximos anos. É preciso renovações dos métodos políticos para saber como lidar com essa realidade. Então nós tivemos o 8 de janeiro, mas o 8 de janeiro ele não é o final. Ele é o começo de muitas organizações que já vinham se desenhando lá atrás e que, a meu ver, vão continuar nos próximos anos.